tô gravando o vídeo desde cedo, resolvi parar para beber uma água para conseguir gravar esse vídeo, porque esse vídeo é muito importante para você que ainda não aceitou a ideia de criar filho sozinha, que não entende que ainda é um tempo. Deixa eu parar para beber minha água aqui. Porque eu sou chique, eu bebo água na taça. E por que eu quero compartilhar essa experiência com você? Que foi uma experiência para mim que eu me sentia envergonhada sempre quando eu falava que eu era divorciada e que eu tava criando um filho sozinha. Ninguém casa, né, na esperança de separar, ninguém casa querendo separar e muito menos na chance de ai meu Deus, eu quero produzir sozinha, eu quero, né, ter um filho, né, para eu criar sozinha. E desde da minha infância, eu gostei muito de brincar de boneca, sempre gostei muito. Eu sempre sonhei em ser mãe. E quando eu engravidei do Caleb, que eu tive o Caleb dentro do meu casamento, aonde eu namorei, noivei e casei, eu sempre quis ter o Caleb, eu sempre quis ter um menino, eu sempre quis ter um filho, né? Eu não me via sem filhos. Eu até, na verdade, falava que eu queria ter 3 filhos. E quando eu enfrentei o processo da minha separação, eu não conseguia aceitar de início que eu estava sozinha com um neném. E aí eu ia a alguns lugares e me sentia sozinha, né? Eu olhava as famílias ali e eu ficava, meu Deus, eu tô sozinha. E a palavra pra mim, divorciada, era o mais difícil de eu falar. E em muitas igrejas que eu ia na época, às vezes eu pegava cultos assim aleatórios que não era da minha igreja, eu ia para outras congregações para poder ouvir a Deus, né? Lá naquelas profetadas, que quando você tá naquele sofrimento. E eu tive uma recuperação da minha cesárea muito ruim, né? Eu sofri muito na minha cesárea, eu tava no processo da minha separação e o Caleb chorava muito, ele mamava muito, porque eu dei mamar nele 1 ano e 5 meses, então ele trocava a noite pelo dia, chorava muito por todo aquele turbilhão que eu tava vivendo. Só que eu aprendi algo de muito valor nesse processo de solidão e de ser mãe solo. Porque talvez você que está aqui comigo já há um tempo no canal, passa por isso. E na verdade, nunca quis passar por isso. Talvez você sonhou, né, de ter um homem ao teu lado, ajudando você a carregar o carrinho, trocar a fralda. E você não teve isso, você não tem isso. E eu me lembro que durante um bom tempo, quando as pessoas me perguntavam, eu não gostava de falar que eu era divorciada. Eu tinha vergonha. E eu percebia que tinha lugares que eu ia que as pessoas ficavam assim, tadinha dela, ela cria filho sozinha, tadinha dela, né? Ela sobe a escada da casa dela com um carrinho bebê conforto. Eu passei muita luta nesse período. Eu não deixava de ir aos cultos, eu empurrava carrinho. Quantas vezes eu andei a pé, né? Para ir aos cultos, porque meu dinheiro era contado, não dava, né? E na época eu gastava muito dinheiro com farmácia, porque ele tinha muito refluxo, né? Na época, graças a Deus, eu tinha plano de saúde, né? Hoje eu não tenho mais plano de saúde, não, mas na época eu tinha plano de saúde, Caleb também, e eu ainda consegui com o hospital, né? Consegui ali não ir para um hospital público, mas mesmo assim foram dias de muito sofrimento, eu chorava muito. Eu não aceitava aquilo que na época eu estava vivendo. E para quem cria filho sozinha sabe como é difícil, porque às vezes o homem ele dá a pensão e ele acredita que aquela pensão ela compra amor, ela compra atenção, ela compra presença. E na verdade eu falo que o dinheiro ele não serve pra nada, não serve pra pagar leite, pra comprar uma roupinha aqui ou outra, mas não compra uma presença. E durante um tempo, logo no início do meu deserto, eu me sentia muito culpada por aquilo ali. E eu transferia pro meu filho aquela culpa, né? Por eu também não ter tido um pai presente, por um tempo, eu ficava, meu filho não merece isso. Eu sonhei, né, em ter uma família, eu sonhei que ele tivesse um pai presente, um pai que jogasse bola com ele, um pai que levasse ele para a escola, um pai que saísse com ele, um pai que viajasse com ele, mas um pai dentro de um relacionamento, dentro de um casamento.
E quando eu me vi nesse contexto de criar um filho sozinha, eu pude perceber o quão forte eu fui. E eu aprendi muito com o Caleb. O que eu quero dizer pra você, minha mãe, né, minha linda, que tá aqui nesse vídeo me assistindo. Até tem homens aqui que criam filhos sozinhos. Você precisa aprender com o teu filho. Eu aprendo muito com o Caleb. Ele é uma criança que ele requer muito a minha atenção, ele é muito grudado comigo, porque a minha vida, praticamente 6 anos da vida dele, sempre foi eu e ele. E ele nunca dormiu no quarto dele, ele dormia comigo na minha cama, então a gente criou um vínculo. E desde quando ele nasceu, eu criei o hábito, né? Eu ensino ele a orar, né? E eu sempre orei por ele, né? E sempre orei, sempre quando a gente vai dormir, a gente ora junto. E eu nunca deixei de tirar esse hábito, né? Porque é um hábito, oração é relacionamento com Deus, mas você adapta Ai, Jesus, eu perdi agora o feeling que eu ia falar, mas quando você leva os seus filhos a um relacionamento com Deus, você ensina seu filho quem Cristo é. E todas as vezes que eu orava com o Caleb, eu orava e dizia pra ele, com a mão na cabeça, você tem um pai que se chama Jesus. Ele é o seu pai. Ele te gerou, ele te colocou em meu ventre. Eu sempre declarei palavras de afirmação na vida de Caleb. E eu aprendo muito com o Caleb. Caleb é muito educado. Ele é um filho que ele me dá muito orgulho. Claro que ele tem uns momentos de criança, né, de deixar a gente com os cabelos em pé, mas ele me chama muito a atenção. Ele tem uma sensibilidade no mundo espiritual, ele é muito criativo, ele é muito parecido comigo. E eu me lembro que teve um momento da nossa vida em que eu fui dormir e eu tava muito mal naquele dia e ele disse, mamãe, você não vai orar hoje não? E eu comecei a perceber que o que a Bíblia fala, que ensina o seu filho no caminho em que deve andar, ela não fala de você apenas falar da palavra ou falar de Cristo, mas você ensinar o seu filho com atitudes, né? E eu também orava pelo pai dele, eu orava pela família, né? Dele também, que da outra parte. E eu comecei a perceber que o Caleb me ministrava muito, que assim, ele tinha uma criatividade além. E eu comecei a ver o nosso crescimento como família, porque nós somos uma família, de uma forma sobrenatural. O Caleb, ele tem o Espírito Santo, ele é usado por Deus para falar comigo, sabe? Ele me chama a atenção de coisas que eu às vezes fico assim surpreendida. E durante esse processo de ser mãe solo, Deus me curou da vergonha. Deus me curou e Deus começou a me usar para ajudar outras mães nesse processo, porque muitas mães que ficam nesse contexto, elas não conseguem superar, elas não conseguem se curar. O marido rejeitou ela e elas rejeitam o filho. O marido não fala com elas, elas maltratam o filho. E eu passei por um momento de estresse muito grande e que eu também não tinha paciência com meu filho. Só que esse momento foi no início, depois ele passou. E eu comecei a ver o quanto eu passava informações em atitudes para Caleb. Ele uma vez disse para mim assim, mãe, eu amo ver você falar. E sempre quando eu gravo hoje, ele tá sempre ali, ó, do outro lado me vendo, desse outro lado me assistindo. E ele sempre foi o primeiro a me aplaudir. Ele sempre é o primeiro a me incentivar quando eu corto o cabelo, quando eu faço minha unha. Ele diz, mãe, você tá linda. Eu não gostei dessa cor da sua unha. Mãe, hoje a gente vai sair, você me prometeu que ia naquele hotel comigo. E como a gente fez várias viagens, né? A gente passeia muito hoje. Eu vejo o quanto Deus usa ele para falar comigo. E eu vou dizer para você, mãe, que você precisa viver esse tempo de família com seu filho, de relacionamento com seu filho, independente se alguém não quis ser pai dele, se alguém não quis cumprir esse papel de ser presente. Você tem que ensinar o seu filho que ele tem um pai que se chama Jesus e que nunca o abandonou, que nunca o deixou. Ensinar o seu filho desde pequeno com as atitudes. Não adianta você falar pro teu filho assim, Jesus, né? Jesus não gosta daquilo, Jesus não gosta daquilo. Se você
não tem atitude dentro da sua casa. Eu não falo de Jesus para o meu filho, eu ensino a ele o Jesus que eu tenho em mim, o Pai que eu tenho. Eu ensino a ele com atitudes o que é o Evangelho, né? Quando ele ouve alguma música que eu não gosto, por exemplo, ele adora dançar. E às vezes ele ouve uma música que passa na rua, né, de funk, de forró, e ele começa a dançar. Eu não fico para ele, não pode porque é do diabo. Eu não faço isso. Eu fico para ele e eu mostro em atitudes, né, que aquela dança não agrada o coração de Deus. E eu comecei a ver que esse relacionamento, ele me trouxe muito amadurecimento, ele me trouxe transformação, ele me trouxe um ensinamento de ser mãe de uma forma que através dele eu fui curada, através dele áreas de minha vida foram curadas, né? E eu tava observando esses dias, eu falei, gente, meu telefone resolveu tocar agora, mas eu vou concluir o vídeo. E eu comecei a perceber em todo esse processo que eu não vi ele crescer, porque eu levava ele para tudo quanto é lugar, ele me acompanhava em tudo, eu ia trabalhar, eu sempre levei ele nunca foi um empecilho na minha vida para nada, né? Eu vejo muita mãe, muita mulher, né, que às vezes queria tanto ter um filho, quando tem um filho não vai pro culto, não vai adorar a Deus, não fazem mais nada. E eu nunca vivi isso, eu sempre levei ele pra tudo quanto é lugar, eu sempre andei com ele em tudo quanto é lugar, debaixo de sol, debaixo de chuva, era pra pregar, era pra ministrar, era pra gravar. Todos os meus vídeos aqui do canal você pode observar que ele gritava no fundo, ele tava no início, porque eu comecei... Eu sempre quis ter um filho que pudesse participar da minha vida e mostrar para ele que ele não é um empecilho na minha vida, que ele veio para complementar a minha vida. Então nós temos uma parceria muito grande, eu e o Caleb, e eu quero te levar a entender, mulher. Gere no seu filho a parceria do reino na tua casa. Traga o reino para dentro da tua casa. Estabeleça a família dentro da tua casa. Não é porque você não tem um marido, não é porque você não tem um homem que você não tem uma família. Senta com teu filho, brinca com ele horas. Observa o que ele está dizendo. Pega a historinha que ele gosta, conte ela quantas vezes for preciso. Sabe? Pegue lá o desenho que ele desenhou, não jogue fora, colhe no lugar onde você veja, que você mostre para ele que é importante. Sabe? Senta com ele um tempo para ouvir as histórias que ele tem para te contar, até mesmo que sejam histórias suas, né? Ouça o que ele também não gosta em você. E eu comecei a construir isso em minha vida. E eu fui curada da vergonha, eu fui curada da dor que eu carregava, e eu comecei a aproveitar os momentos que eu tenho com ele, todos os dias eu aproveito, os momentos que nós passamos juntos, né? E eu comecei a ver que esse relacionamento, ele só tem a tendência a crescer. E eu não quero criar um filho para mim, para dentro de mim, com feridas e com marcas. O meu filho não tem culpa de nada do que aconteceu na minha vida. E eu não posso nunca transferir isso para ele. E isso acontece com muitas mulheres frustradas, quebradas, destruídas, que transferem dor e feridas para os seus filhos. Rejeitam os filhos porque o homem rejeitou, o marido nunca voltou para elas, nunca perdoou, e elas fazem isso com os filhos, sabe? Elas abandonam os filhos. Não faça isso, minha linda, porque senão você vai gerar dentro da tua própria casa adolescentes rebeldes, adolescentes ruins, adolescentes que transferem o que o pai fez com eles e eles vão fazer contra as mulheres. Ensina o seu filho a ser homem, ensina o seu filho, né, você que tem filho homem, a ele amar uma mulher, a valorizar uma mulher com as suas atitudes, né? E aí um dia eu me peguei ouvindo do Caleb: mãe, eu te amo tanto porque eu vejo o esforço que você faz para gravar, né, para poder me dar o melhor. E eu sou essa mãezona, né? E eu comecei a ver o quão mãe magnífica eu sou, de cuidar, de levar, de dar, sabe? Eu fiz uma viagem com ele que todos os dias eu falei: cara, come o que você quiser, faz o que você quiser, onde você quer ir eu vou te levar. Não porque eu queria suprir algo, mas porque ele merece. Eu aprendi a construir um relacionamento sólido com meu filho. Nós temos defeitos, nós não somos perfeitos, eu e ele, não somos, né? Nós temos nossas brigas, nossas desavenças. Eu coloco ele às vezes para pensar, brigo com ele, dou uns tapas na bunda dele, mas o nosso relacionamento é de uma parceria, sabe? E ele me ensinou muito, desde a gestação,
ele me ensina muito a garra, a perseverança, a criatividade, sabe? Eu me lembro que eu fiz o primeiro espetáculo com ele no carrinho, né? Quando eu trabalhava com o Clau, com o palhaço. Ele abriu um sorriso pra mim, assim, sabe? De eu olhar e falar assim, caramba, ele é o primeiro a me aplaudir, sabe? E toda aquela vergonha que um dia eu passei, ela foi curada, toda aquela dor um dia foi curada, sabe? De ver que eu tinha um presente mais lindo, né? E você tem um presente mais lindo. Se preocupa com seus filhos, se preocupa com a saúde mental dos seus filhos, se preocupa com a vida deles, se preocupa com o que ele fala com você, se preocupa com aquilo que ele está talvez tentando chamar a sua atenção, né? Há uma geração aí há uma geração que tudo agora é imperatividade, né? Ah, a criança tá com imperatividade, a criança tá com autismo, a criança tá com isso, e às vezes nem diagnosticado foi, mas muitas vezes o seu filho, ele não tem nenhuma deficiência mental, ele não tem nenhum problema. Na verdade, o que ele quer é sua atenção, é o seu carinho, é os seus ouvidos. Ele só quer participar da sua vida, ele só quer participar daquilo que você não inclui ele. Inclua seu filho, os seus filhos nas atividades da sua vida, no seu chamado, no seu ministério, sabe? Não coloca ele como se ele fosse um nada, né? Traga ele para perto, traga ele para o centro da sua vida, sabe? Diga para ele, não, você vai estar aqui, né? Vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos pro culto, né? Uma vez eu cheguei numa igreja para poder tá lá no culto. Uma pessoa disse para mim assim: a senhora pode se retirar porque o seu filho está atrapalhando o culto, porque ele chorava muito. E eu me lembro que eu fui para casa naquele dia detonada, triste, quebrada. E eu falei, como que pode alguém me expulsar da igreja, dizer que eu não posso assistir o culto porque meu filho está chorando? E eu fui embora. Fui muito mal para casa, né? Mas eu aprendi muito nesse processo. E eu fui curada de muitos traumas que eu vim carregando, de pessoas que me olhavam diferente porque eu criava um filho sozinha, de pessoas de próprias igrejas, das próprias igrejas que me caluniaram, né? Que olhavam para mim, tadinha. E aí eu vou te falar, 6 anos passaram. E Deus me transformou numa pessoa que eu nunca imaginei ser. Uma mulher reconstruída, uma mãe esplêndida, incrível, porque eu sou essa mãe, eu reconheço que eu sou essa mãe, tenho defeito, tenho falhas, mas eu aprendi a viver a família de verdade, viver o reino dentro da minha casa, a viver a glória de Deus dentro da minha casa, né? Eu não quero que meu filho cresça ouvindo apenas quem Jesus é, eu quero que ele veja em minhas atitudes quem Jesus é. Ele me acompanha, ele sabe de tudo que eu falo a verdade pra ele, sabe? Tudo que ele ouve dentro da minha casa, muitas vezes ele até conta pra outras pessoas, porque ele ouve eu falar dele, da minha história, do meu testemunho. No dia do lançamento do meu livro, foi o dia mais lindo da minha vida, em que eu falei dele, e aí ele veio correndo assim, me abraçou e disse: mãe, eu achei lindo o que você falou de mim. E eu exaltei mesmo ele, eu honrei ele naquele dia. Porque Caleb na minha vida não é apenas um filho. É o meu propósito, é aquilo que Deus me deu como designo para eu cuidar, para eu amar, para eu ensinar ele. Sabe por quê? Porque se eu ensino ele agora que ele tem um pai, que o Senhor o ama e que ele nunca foi rejeitado pelo Senhor, ainda que o pai terreno um dia tenha o deixado na barriga, que nunca tenha sido presente, ele tem um Deus, e que ele vai amar o pai dele biológico, enquanto ele estiver aqui, ele vai honrar o pai dele biológico. E eu quero ensinar isso para você, mulher. Ensine o seu filho a honrar o pai biológico. Ensine o seu filho a honrar o pai aqui na terra, ainda que esse pai não seja presente, ainda que esse pai não seja o melhor, mas você escolheu para ele ser o pai do seu filho. Então, assim, minha amada, viva o reino dentro da tua casa. Viva o evangelho dentro da tua casa, com atitude, não com palavras. Que Deus abençoe a sua vida. Você que ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, né? Já dê o seu like, compartilhe o vídeo também com mais pessoas. Na descrição aqui do vídeo tem como você adquirir o meu e-book. Gente, compra o meu e-book, adquire o meu e-book, porque esse e-book, ele vai contar toda a minha história, como eu superei, como Deus me reconstruiu e o que Deus fez na minha vida após tudo que eu passei. Tem na descrição aqui do vídeo também as minhas mentorias para você que precisa dessa mentoria, que quer ser acompanhada por mim, que ainda vive momentos difíceis, de frustração, de dor, de luto, que não sabe, né,
como sair desse fundo do poço, né? Essa mentoria para você. Que Deus abençoe muito a sua vida e que esse vídeo tenha ministrado ao teu coração, amada. Se cuide, se reconstrua. Deus tem grandes coisas novas para fazer em sua vida e na sua família. Beijo, que Deus te abençoe.